Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre estudos fundamentais de resistência dos materiais. Os conceitos fundamentais precisamos compreender que eles são definidos, portanto, a estrutura e seus elementos compositivos e as formas de arranjo dos mesmos. Então, a gente precisa entender aí o comportamento dos sistemas e pertinente aí a análise estrutural. A análise estrutural é uma parte da mecânica que estuda as estruturas. Na análise, determinam-se os esforços e as deformações às quais as estruturas estão submetidas quando solicitadas por agentes externos. Uma análise estrutural, ela atinge a verificação de carregamentos, variações de temperatura, movimentação de seus apoios. Sendo assim, a análise existe aí para chegar à forma mais adequada da estrutura. Dentro deste âmbito, esforço remete aí à força, momento e tensão. Então, no conceito de força, temos aí que ele se baseia no conceito que toda ação é capaz de modificar o estado de repouso ou o movimento de um corpo ou até deformá-lo intuitivamente. Então, neste caso, pensa-se que em força como um ato de puxar ou empurrar. Na construção civil aí temos que existe também as forças entre os elementos, ou seja, a força de contato de uma viga na outra, a força de reação normal do chão na viga e a força peso. E na física, gente, na física de Newton, a força é vetorial e não é expressa apenas por valor numérico, conhecido como módulo de força. Ela é, portanto, também caracterizada por sua intensidade, direção e sentido, sendo que a intensidade é dada no Sistema Internacional de Unidades, lembrem aí, SI em newtons. Então, nesta altura, é válido lembrar que a gente tem aí os sentidos diferentes, né, que significados, né, diferentes e não devemos confundir. A direção e sentido de uma força. A direção em uma força, ela remete à sua linha de ação, a reta, na qual a força atua e pode estar inserida em diversas posições, como por exemplo, nas situações mais comuns, na vertical ou na horizontal. Desta forma, para definir a direção de uma força, a gente tem que ela costuma ser inserida em um sistema de coordenadas, e esta é dada pelo ângulo que ela é formada aí com o eixo de referência. E a gente tem aí que no vetor aí, por exemplo, de uma composição de um vetor A, da forma como seus componentes elas são referenciadas numa reta de segmento AA. Então, se uma força tem uma direção, ela torna-se necessário definir a orientação da mesma, e se é orientada para cima ou para baixo, ou mesmo para a direita ou para a esquerda, esta orientação ela deve ser do vetor ao longo de uma direção definida, chamada sentido da força. E deve-se notar aí, né, que a gente sabe que os vetores, além de serem colocados em uma direção em relação ao referencial, ela possui um sentido. Já os esforços internos e solicitantes, temos que as forças normais de tração e compressão a uma seção, temos o momento fletor, que são as forças que atuam no plano que o eixo, né, que contém o eixo de uma barra que vence um vão, e referente às cargas, gente. Temos os tipos de carregamentos, que são vários, né, os tipos de cargas que podem atuar em uma estrutura, como, por exemplo, vento, reação do pilar ou viga, peso do próprio material, peso do equipamento, veículo. Então, para a engenharia de estrutura, faz-se necessário conhecer as cargas atuantes na estrutura e quantificá-las para o devido cálculo estrutural. Então, para isso, essas cargas elas são classificadas quanto à ocorrência em relação ao tempo e quanto à forma de distribuição. Em relação ao tempo, temos as cargas permanentes, que são as cargas que atuam de forma constante na estrutura, constituindo os carregamentos que atuarão durante toda a sua vida e decorrentes da própria composição inerentes a ela. Estas cargas ela têm posição específica e valores conhecidos com grande invariação numérica, e ambos, na realidade, são invariáveis, como, por exemplo, as cargas permanentes, né, que elas são aí do peso próprio, peso das alvenarias, peso dos revestimentos. Já as cargas acidentais
temos que são as cargas com ação esporádica em um período de tempo e podem ou não existirem. Em projeto, essas cargas elas são previstas pela norma da NBR 6.118 e, em geral, correspondem às cargas móveis de impacto vertical, lateral, força longitudinal de aceleração ou frenagem e força centrífuga. Então, são cargas aí, né? Exemplo de cargas acidentais, a ação dos ventos, a ação da chuva, o peso do veículo, bem como a própria frenagem, a aceleração dos mesmos, o peso da ocupação dos usuários, o peso do mobiliário, né? E assim temos essas cargas aí atribuídas como cargas acidentais. Já em referência às cargas que temos, né? A distribuição, a classificação das cargas quanto à forma de distribuição, temos as cargas concentradas, que podem ser consideradas como cargas pontuais, dadas as suas proporções pequenas em relação à estrutura como um todo. São exemplos de cargas concentradas: a carga do pilar sobre uma fundação, a carga de um pilar sobre uma viga, um cofre no meio da sala, uma máquina específica. Temos as cargas distribuídas, como o próprio nome ele já diz, as cargas distribuídas são as distribuídas em um trecho ou pela estrutura como um todo, podendo ser classificada como uniformemente distribuídas ou uniformemente variáveis. Então, as cargas uniformemente distribuídas são as distribuídas em um trecho ou ao longo da estrutura de uma forma constante. São exemplos deste tipo de carga: o peso de uma alvenaria sobre a laje, o peso de uma alvenaria sobre a viga, a pressão do vento exercida em uma mesma altura do edifício. Então, aí temos alguns exemplos. As cargas uniformemente variáveis, elas são cargas distribuídas de forma triangular. São exemplos deste tipo aí de carga: a carga em paredes de reservatório de líquido, cargas de grão a granel, empuxo de terra ou água, vento ao longo da altura da edificação. E nesse caso, quando as estruturas elas se apoiam, né, entendendo os vários tipos de apoio, temos que compreender o funcionamento das estruturas, que para isso é muito importante conhecer os tipos de apoio que essas estruturas possuem. Então, a estrutura de apoio nada mais é do que um corpo rígido que recebe e transfere esforços das estruturas. E a árvore, por exemplo, as árvores estão apoiadas, encravadas pelas raízes da terra. As caixas d'água podem estar apoiadas em lajes. Vigas estão apoiadas em colunas, navios na água, trampolins e estruturas de grande rigidez. Então, aí são exemplos, né? Então, a gente sabe que temos os tipos de apoio: o apoio engastado ou engastamento perfeito, que trata-se de uma forma de apoio que impede que uma barra rode, gire ou mesmo desloque na vertical ou na horizontal, resistindo, portanto, aos 3 tipos de esforço, seja normal, cortante e momento. Esse apoio ele não permite que a extremidade da viga, que ele, no caso aí, suporta, se afaste da horizontal e na vertical ou que gire. A ligação com prego citada é um engastamento, por exemplo. Uma peça de aço, uma reentrância de uma outra peça é também um exemplo de engastamento. Já o apoio articulado móvel, esta forma de apoio, ele permite a rotação e o giro, mas não impede a barra de deslocar-se no sentido em que existe a liberdade condicionada. Então, este tipo de apoio ele impede somente um esforço, ou seja, na direção perpendicular ao apoio no sentido de pressão nas rodas ou esferas que representam o apoio móvel. Eu tenho o apoio articulado fixo também, que neste caso a viga ela não permite o seu deslocamento em nenhuma direção, portanto, são duas as reações, uma horizontal e uma vertical. E nos exemplos de como os esforços solicitantes e resistentes atuam em estrutura, temos aí o Parkinson. Em cada coluna há forças normais e tensão de compressão. Uma mulher no trampolim, onde há um momento fletor no trampolim, um tubo enterrado de esgoto sem a pressão interna, onde há forças normais no solo a cada ponto do tubo gerando tensões e compressão. Um parafuso de madeira, por exemplo, onde eu tenho um movimento do giro de parafuso de madeira que é dificultado pela coesão da madeira, gerando um esforço de cisalhamento no parafuso. Como o parafuso normalmente é metálico, não dá para sentir o cisalhamento.
Se usássemos parafuso de plástico, visivelmente ele sofreria o desgaste do cisalhamento. Né? Então, aí são alguns exemplos para vocês, viu, gente? Aqui ficam algumas dicas para vocês aí entenderem um pouquinho sobre o assunto. Um abraço a todos e até a próxima.